Um grande salve, galera. Primeiro ano. Olha, professora Poli da hora na área. E aí, hoje, pensa no assunto esclarecedor. Nós vamos falar de análise morfossintática. Prof, mas eu nem sei as 10 classes gramaticais direito. Pois é, a gente vai relembrar aqui as classes gramaticais cantando. É, filho, não prometi? Eu disse pra vocês não estão seguindo a prof. Eu tô falando que lá eu tô postando de vez em quando uns polygrammatical songs. Vai lá, ó, poly da hora. Dá um feedback da aula. Prof, discordo dessa parte, concordo com essa parte, quero fazer um adendo, né? Quero colocar uma observação pra gente poder interagir. Eu conhecer um pouquinho de vocês, que eu fico aqui deste lado pensando, cadê os meus pupilos que não estão interagindo comigo ali, ó, tete a tete? É, eu fico aqui me sentindo sozinha. Então vai lá, dá um salve. Ó, prof, eu tô vendo as suas aulas no CMT. Maravilhoso. Então a gente vai arrasar, tá bom, meus amores? Então o que acontece? Muitas vezes, a gente tá, enquanto professor de português, a gente tá dando aula e aí vem a frase: o menino caiu. Perfeito. E aí eu viro e falo que este o é adjunto adnominal. E aí um levanta e fala assim, prof, mas não é adjunto adnominal. Eu aprendi que é um artigo, o menino, a menina. Perfeito. É porque as análises, elas estão sendo feitas por dois vieses diferentes. Você está fazendo análise morfológica e eu estou fazendo análise o quê, gente? Sintática. E quando a gente junta as duas análises, a gente faz uma análise o quê? Morfossintática, ok? Então, uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, elas são complementares para você entender melhor o processo do discurso. Então, vamos lá, meus amores? Vamos pensar no seguinte, ó. Quando a gente fala em morfologia, morfo significa o quê? Forma, ok? Morfologia é o estudo da forma das palavras. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que as palavras na nossa língua portuguesa, elas são encaixotadas em 10 caixinhas de acordo com características comuns. Prof. E como seria o nome dessas caixinhas? Aí a gente pode chamar de quê? De classes gramaticais. Então a gente tem a caixinha dos substantivos, a caixinha dos artigos, porque você pode parar para pensar. Você pega aqui a palavra fraternidade, opa, solidariedade. Você tem aqui, ó, felicidade. Caramba, essas palavras terminam com sufixo dade, como a gente viu em processo de formação de palavras. Então elas têm uma característica comum. Elas são coisas, felicidade, fraternidade, solidariedade. Opa, então são coisas. Qual é a caixinha que dá nome para todas as coisas existentes, concretas e abstratas? Opa, então a gente tem aqui o substantivo. Então tudo que é coisa é o quê, gente? Substantivo. Caneta, mouse, computador, globo, livro, sabe? Tudo que for coisa concreta, abstrata, vai ser o quê? Substantivo. E olha que interessante. A gente tem os termos ligados ao substantivo. A gente tem o artigo, ó, vamos puxar a seta? A gente tem um artigo que vai determinar o gênero e o número do substantivo, o a, os as, uma, uns, umas. A gente tem o adjetivo que vai o quê, gente? Caracterizar esse substantivo, o menino bonito, o menino estudioso, o menino amável. Tá vendo? Todos eles ligados ali ao nome, ao substantivo. Além disso, a gente também tem a palavra que vai quantificar ali, ó, o substantivo. Dois meninos, os dois meninos bonitos. Os dois meninos bonitos saíram. Então, ó, dois quantificando o substantivo, então é termo ali ligado a nome também. E olha que interessante, além deles, a gente tem o pronome. De substituir, que é a palavra que vai ou acompanhar ou substituir o substantivo. Então, em vez de eu dizer meu pai saiu, no lugar do meu pai, né, do pai principalmente, você coloca ele. Ele saiu. Então, o ele é um pronome que está substituindo a palavra pai. Por que ele faria isso, prof? Para evitar repetição no texto. Então, ele é um excelente recurso de coesão textual para evitar a repetição. Para eu não falar, o meu pai é incrível, o meu pai chegou, o meu pai me deu um brinquedo, né? O meu pai é incrível, ele chegou e deu-me um brinquedo. No último, você bota até o culto.
Tá vendo? O meu pai é incrível, pois ele chegou, ele quem? O pai. Tá substituindo para evitar a repetição. Então, quem faz isso é o pronome. Então, a gente colocou aqui de vermelho os termos que são ligados a este grão-mestre, a este substantivo. Agora, vamos dar a setinha. Vamos para outra palavra que é muito importante, que geralmente é núcleo de estrutura verbal, sintagma verbal, o nome já diz. Que é quem, gente? O verbo. Tá aqui o verbo. Então, se o substantivo é o nosso primeiro grão-mestre, tá vendo? Ó? Vamos colocar aqui o substantivo como nosso primeiro grão-mestre. Qual que é o nosso segundo grão-mestre, que geralmente é núcleo também? É o verbo, ok? E aí, olha que interessante. Advérbio, vamos colocar aqui de azul. É uma palavra que vai modificar o quê? Prioritariamente o verbo. Além de modificar a si próprio, o advérbio também modifica o verbo e o adjetivo. Então, eu cheguei. Eu cheguei bem. Bem é o advérbio de modo, tá vendo? Eu estou bem atrasado. Olha só ele modificando o adjetivo agora, bem atrasado. Olha ele modificando o próprio advérbio, eu estou bem mal. Tá vendo? Então, ele tem essa característica de modificar o verbo prioritariamente. Cheguei ontem, cheguei hoje. Olha, advérbio de tempo. Cheguei às pressas, advérbio de modo. Cheguei de Brasília, advérbio de lugar. Tá vendo? Modificando prioritariamente essa circunstância verbal. E aí, olha que interessante. Professor, é só esse ligado ao verbo? Uhum. Olha aqui, vamos colocar de verdinho agora os termos ligados, que pertencem ao grupo dos conectivos. Aqui, ó, conjunção e o que, gente? Preposição. Conectivos, elas ligam palavras, ligam orações, são recursos que estabelecem o quê? Coesão textual. Para o texto ficar bonitinho, para as palavras não ficarem soltas, né? Mãe, amor, voltou. Aí você coloca assim, ó, o amor de mãe cabe em meu coração. Tá vendo? Ó, de mãe se ligando a amor, esse D introduzindo aí o mãe, fazendo com que mãe se ligue a amor. Então, elas são as palavras que estão ali no grupo dos conectivos, no grupo dos nomes, ligam, ok? E por último, vamos botar de verde também, que é a interjeição, o grupo das emoções. E elas geralmente vêm ali, ó, com exclamação. Quando você fala, uau! Olha que interessante. Vamos colocar aqui, ó, uau! Nossa! Prof, mas nossa é pronome possessivo. Uhum. Mas quando você fala assim, nossa, que incrível! Você tá vendo que não tem função de pronome possessivo? Diferentemente de nossa mãe. Nossa mãe é incrível. Beleza, pronome possessivo. Agora, quando você fala nossa, tá vendo? Uau! Eita! Poxa! Então, você tá colocando estruturas que expressam os nossos sentimentos, as nossas emoções e recriando-as na escrita, ok? Quem faz isso, quem recria de uma maneira assim incrível é a interjeição. Então, estas são as nossas 10 classes gramaticais. Você vai pegar as palavras e tentar encaixotar bem bonitinho, ok? Encaixota essas palavras de acordo com essas características comuns. Beleza, meus amores? Agora vamos começar a fazer uma correspondência. Aqui, ó. Prof, já a gente canta, tá? Já a gente canta. Não, prof, já tá aí, vamos cantar. Tá bom, então vamos cantar. Ó, eu prometi, né? Eu prometi, então tá. Beleza, vamos cantar. Então, o que acontece? Nós temos 10 classes gramaticais. Dessas 10 classes gramaticais, 4 não variam. Quem é que não varia, prof? Vamos estudar a música primeiro, para depois a gente cantar. Quem não varia, prof? Ó, conjunção. João e Maria. João e Maria. Tá vendo? Ó, João e Maria. Menino e menina. Vamos botar menino e menina no plural? Você não fala meninos e meninas. O e, conjunção, não varia. Preposição também não varia. Voltei de carro. Tá vendo? Você não fala voltamos des carros. O D não tem flexão. Não varia. Variar significa que não tem o quê, gente? Flexão. Nem de gênero, masculino, feminino, né? Nem de número, plural, singular. A gente também tem interjeição. Quando você fala, eita! Aí, eitas, prova, eu posso falar eitas. Você fala o que você quiser, mas não é pluralizado. Se você substantivar, tudo bem. Nossa, os eitas surpreenderam a todos. Tornou um substantivo. Tá vendo? Os eitas, que ela disse. Tá? A gente viu até em processo de formação de palavras por derivação imprópria. Show de bola? Então, preposição, interjeição e advérbio, ó. Eu estou bem. Estou, ó, advérbio de modo aqui, ó. Estou bem.
Beleza? Vamos botar no plural? Você não fala estamos bens. Ó, estamos bem. O bem flexionou? Não, porque o advérbio é a palavra invariável. Eu cheguei ontem. Nós chegamos ontem. Tá vendo? Advérbio de tempo, não vai flexionar. Então, os 4 primeiros aqui, ó, são o quê? Invariáveis. Agora, os outros, ó, verbo, substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, eles vão flexionar em gênero, masculino, feminino, em número, plural, singular, em se tratando do verbo, em tempo, modo, pessoa, primeira, segunda, terceira, sabe? De alguma forma a palavra vai mudar, beleza? Então, ó, só pra gente entender uma coisa, ó. Olha que interessante, vou dar aqui um parzinho para vocês ficarem bem ligados, tá? Estou muito, muito triste. Agora aqui, ó, comi muito feijão. Opa, ficou separado. Comi muito feijão. Aí, a banca vai te perguntar se o muito, nas duas ocorrências, pertencem à mesma classe gramatical. E aí você vai pensar, porque algumas palavras elas são iguais ortograficamente, tá vendo? Muito, muito. Mas elas pertencem a classes diferentes. Vamos dar uma olhada? Gente, vamos botar aqui, ó, vamos botar aqui, ó, eu estou muito triste. Vamos colocar aqui no plural, vamos botar no plural. Como é que fica no plural? Nós estamos muito, muito tristes. Eu estou muito triste. Ele, ó no masculino, ó, ele está muito triste. Ela, no feminino agora, ela está muito triste. Nós estamos muito tristes. Você vê que o muito não flexionou. Então, este muito aqui, ó, ele vai ser o quê, gente? Advérbio invariável. Advérbio de intensidade, ok? E agora embaixo, gente. Caramba, professora, no lugar de feijão, coloca feijoada, que é feminino, vai. Eu comi muito feijão. Então, eu comi é muito feijoada? Não, eu comi muita feijoada. Eu comi muitos feijões diferentes, feijão fradinho, feijão carioca, feijão preto, muitos feijões diferentes. Tá vendo? Tem até acontece para muitos feijões. A língua é orgânica, a gente pode muita coisa. Gente, mas vocês estão percebendo que no segundo eu tenho flexão? Então, não é advérbio. A gente vai chamar isso aqui de pronome indefinido. Se expressar quantidade é pronome, tá, gente? Se expressar intensidade, aí é advérbio. Tá vendo? Indefinido. Então, o item tá o quê? Errado. O muito nas duas ocorrências pertence à mesma classe gramatical? Não. Show de bola? Então, vamos cantar. A música é do Pintinho Amarelinho. Só que você vai cantar agora a versão Polygrammatical Incredible Song. Só que eu quero saber, você já segue a prof? Segue a prof, vai lá. Já pensou? Nossa, minha prof tá famosa. Eu fiz a minha prof ficar famosa. Eu super divido os royalties. Os royalties com vocês. Meu filho, aqui não é pouca coisa, não. Aqui o compromisso é sério, da hora. Entendeu? Vamos lá, então. Você vai cantar assim, ó. 10 classes gramaticais, mas algumas não variam, não, não, não. Conjunção, preposição, interjeição, as 3 não tem flexão. Nenhum advérbio pode ter plural. Se você tenta, pode se dar mal. Nenhum advérbio pode ter plural. Se você tenta, pode se dar mal. Tududum. 10 classes gramaticais, 6 vão ter variação, variação, S-A-P-A-V-N, o V é o verbo e o resto diz meu irmão, é o substantivo com artigo antes, o adjetivo para qualificar, chega o pronome substitui e o numeral vem para quantificar. Caramba, ficou bom, hein? Vem para quantificar. 10 classes gramaticais. Agora o que você vai fazer? Tá lavando a louça, né? Tá lavando a louça? Não vai mais cantar meu pintinho amarelinho. Vai cantar 10 classes gramaticais. Mas algumas Tem um sobrinho? Tem um irmãozinho mais novo? Vai cantar meu pintinho amarelinho pra ele? Não vai.
vai cantar o Polygrammatical Song. Porque o menino já vai crescer erudito. Tá vendo? O menino já vai crescer incrível na língua portuguesa. Já vai crescer sabendo quais são as classes gramaticais, quais variam e quais não variam. Não, gente, sério, é de escorrer uma lágrima de tanta emoção. Vamos lá? Agora sim, o que acontece? Eu vou até colocar, vamos botar aqui, vou mudando, tá? Vou mudando para cima, para baixo, para vocês ficarem juntinhos aqui com a prof, tá? O que acontece? Eu vou colocar aqui na primeira coluna, eu vou colocar aqui na primeira coluna as classes gramaticais, as classes morfológicas aqui de verde, ok? Vamos colocar aqui aos poucos? Primeiro, a gente vai pegar os termos ligados ao substantivo, depois os termos ligados aos verbos, para ver se vocês memorizaram. O grupo dos conectivos e a interjeição. Então, primeiro, claro, a gente pode começar com o grão-mestre nominal, que é núcleo de sintagmas nominais, que é quem? Substantivo. Ok? Qual que é o segundo mesmo? Ah, prof, artigo. É a palavra que vai determinar ali o gênero e o número do substantivo. Perfeito. Qual é aquela que vai qualificar? Adjetivo. Maravilhoso. A gente tem aquele que vai quantificar, ó, que é quem? Numeral. Se for numeral ordinal, ele vai, né, ordenar primeiro, segundo, terceiro. A gente tem o que vai substituir ou acompanhar o substantivo, que é quem? Pronome. Show de bola? Vamos para o nosso segundo grão-mestre? Vou até botar de outra cor aqui, ó. Vamos botar de roxo. Ó, o verbo. Qual que é a classe gramatical que modifica o verbo? Ad. Ad significa junto. Advérbio. Perfeito. Agora vamos pegar aqui o grupo dos conectivos. Qual que é mesmo? Conjunção, prof. E preposição. E claro, a gente não pode esquecer, tá vendo? Do jeito que a gente organiza aqui, fica melhor, né? Pra gente identificar, olha lá. Grupo dos termos ligados ao substantivo. O grupo agora do verbo, que é ele o advérbio. Agora o grupo dos conectivos, conjunção, preposição. E o das emoções, que é quem, gente? Interjeição. E aqui no meio, eu vou colocar, geralmente, quais são as funções sintáticas que eles exercem, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, núcleo. O substantivo é núcleo. Opa, esse verde não ficou bom, ficou muito claro, né? Vamos colocar aqui, ó, o substantivo como sendo núcleo. Ó, núcleo de estruturas nominais. Ele pode ser núcleo do sujeito, na sintaxe, do objeto. Tá vendo? Do complemento nominal. Um núcleo nominal, ele pode ser núcleo do aposto, sabe? Então, pode botar aqui também, ó. Botar aqui aposto. A gente pensa que as funções sintáticas são infinitas, né? Então, vamos pegar aqui, de exemplo, prof. Vamos pegar aqui o Brasil. O Brasil. Apesar do avanço, apesar de avanços, ainda é um país desigual. Vamos lá, quem é o sujeito dessa oração? Ah, prof, é o Brasil. Qual que é a parte principal? Qual que é a parte principal? Brasil. Olha lá, o meu substantivo concreto, tá vendo? E próprio, exercendo a função sintática de quê? De sujeito. Aqui, vamos botar aqui, NS, núcleo do sujeito. Beleza? Prof, e o artigo? Ele vai exercer sempre, 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 tá? Sempre ele vai exercer a função de adjunto adnominal. O que significa o ad mesmo, gente? Junto. O ad significa junto. Então, adjunto, junto, junto. Junto do nome. É o que o artigo faz. Ele é a palavra que antecede substantivo? Antecede substantivo. Então, a gente já pega aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, ó. O Brasil
Ó, ainda, reticências. Aí você pega a frase lá de cima. Beleza? A gente já chegou à conclusão, a gente já chegou à conclusão de que o sujeito é o Brasil. E que o núcleo do sujeito aqui, ó, é o substantivo Brasil. E esse ozinho é um termo que tá junto, junto, junto deste núcleo, não é verdade? Se tá junto, junto, junto desse núcleo, ele vai ser o quê, gente? Adjunto, adnominal. Olha que interessante. Sempre, prof, toda vez que eu vir um artigo, ele vai ser adjunto adnominal? Sim. Porque o artigo é a palavra que antecede o quê? O substantivo. Ok? Mas tem que ser artigo. Tá bom? E o adjetivo, prof, ele exerce que função? Ele não caracteriza o substantivo? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O amor. Primeiro coloca a função, né, prof? Claro. Ele pode ser adjunto. Não é este B, estou confundindo. É este aqui, ó. Adjunto. Adnominal também. Ele pode estar junto, junto, junto do núcleo. Adnominal. Ele pode ser predicativo. Predicativo. Do sujeito, do objeto. Gente, a diferença entre os dois é que o adjunto adnominal ele traz uma característica fixa, sabe? Ele traz uma característica fixa. E o predicativo é um estado. Então, quando você fala assim, ó, o menino curioso abriu a porta, vamos até escrever aqui, ó. O menino curioso abriu a porta. A gente já viu. Fácil demais encontrar o sujeito ali, não é, gente? Quem é o sujeito? Ah, prof, o menino. Qual que é o núcleo do sujeito? Menino. E, opa, peraí, coloquei aqui, passei a barra errada. Vamos apagar aqui, porque o sujeito não é só menino, não, tá, gente? Pergunta pro verbo, para você encontrar o sujeito. Opa. Quem foi que abriu a porta? Ah, prof, agora eu sei, é um menino curioso, perfeito. Tá ali, agora sim. Qual que é o núcleo, gente? Núcleo, olha lá, o núcleo é um substantivo, tá vendo? Esse ozinho a gente já viu, vamos acumular? É um adjunto adnominal, o artigo. E curioso? Curioso não tá junto, junto, junto do núcleo? Perfeito, tá ali outro adjunto adnominal. Então, curioso é um adjetivo na morfologia, mas como ele tá junto, 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 junto do núcleo, ele vai ser também um adjunto adnominal. Entendeu? O que o adjunto adnominal é? É um termo que geralmente está junto ali de estruturas nominais, de substantivos, para determinar, para caracterizar. Entendeu a lógica? Prof, dá um exemplo aí de um adjetivo na função de predicativo. Vamos deslocar o curioso lá para o final? Se a frase ficar assim, olhem para mim, ó. O menino abriu a porta curioso. Tá vendo? Agora, o curioso, ele deixou de estar junto, junto, junto do núcleo, ficou lá longe, na repimboca da parafuseta. Mudou até o sentido, porque o adjunto adnominal, a característica ali, ele tá tão junto, junto do núcleo, que a característica é fixa. Tá vendo? Agora, quando eu boto lá pro final, agora ele não é curioso, agora é um estado. No momento em que ele abriu a porta, ele estava curioso. Então, ó, isso aqui é fundamental para aquelas questões de deslocamento. Ao se deslocar o adjetivo curioso para imediatamente após o substantivo porta, faz com que se alterem as relações semântico-sintáticas do fragmento? Sim, tá vendo? Semanticamente mudou, porque aqui, ó, curioso, estando aqui, ele é característica fixa, e para lá ele está, aí é um estado, tá vendo? Curioso aqui junto é adjunto adnominal, é só botar para lá, vai ser um predicativo. Show de bola? E o numeral? O numeral, ele pode ser adjunto adnominal. Caramba, prof. A gente pode ir muita coisa como adjunto adnominal, né? Exatamente. Olha como faz sentido, ó. Ó, coloca aí, adjunto adnominal. Ele pode ser objeto. Sério? Eu comprei dois. Em relação aos ingressos, tá vendo, ó? Em relação aos ingressos, em outra estrutura. Eu comprei dois. Ele pode assumir a posição de substantivo, então ele pode exercer aquela função, que é função do substantivo. Ele pode ser adjunto adnominal, os dois meninos saíram.
Tá vendo? Coloca aqui, ó. Coloca objeto. Pode ser predicativo. Eles são dois. Eles são dois irmãos, olha lá, eles são dois. Tá vendo? Caracterizando, ele tem esse ar. Predicativo é um estado, né? Uma característica ali no caso do sujeito. Então, vamos pegar aqui, ó, os dois meninos saíram. Quem é o sujeito? Os dois meninos, prof. Toda vez que eu tô fazendo isso, né? Quem é o sujeito? Os dois meninos. Coloquem aí, cadê o sujeito? Núcleo, meninos. Então, o artigo a gente já sabe que sempre vai ser adjunta de nominal, e o 2 aqui não tá também na posição de junto, junto, junto do núcleo? Adjunta de nominal. Show de bola? O pronome, ele vai ter todas, já que ele substitui o substantivo, ele vai ter todas as funções de substantivo. Todas as funções. Todas as funções de substantivo. Porque ele não substitui? Perfeito. Ele pode ser objeto. Então, todas as funções de substantivo e também ele pode ser adjunta de nominal. Ó, meus dois livros. Meus, tá vendo? Ó, meus. Ó, você tem um pronome possessivo, você tem o dois numeral e os dois estão juntos de quê? De livros. Adjunta de nominal. Beleza? Vamos pegar aqui, ó, meus dois livros foram vendidos. Prof, quem é o sujeito dessa oração? Ali, ó, meus dois livros. Núcleo, livro, substantivo, lembra? Núcleo de sujeito. Ó o dois aqui, ó. Ó o dois, que é numeral. E o meus, que é o quê, gente? Pronome. Que também tá funcionando como adjunto, adnominal ali, de livros. Meus livros, dois livros. Ok? Agora vamos aqui, ó. Came up. Ó, bom demais. Agora vamos pro verbo. O verbo, ele geralmente vai ser o quê, gente? Núcleo de predicado, se for verbo de ação, tá? Núcleo de predicado. Então, os meninos chegaram. Quem é o sujeito? Os meninos chegaram. Tudo que não é sujeito na sintaxe vai ser o quê? O predicado. E aí, o núcleo vai ser o próprio verbo de ação. Nós compramos os ingressos. Quem é o sujeito? Nós. Compramos os ingressos é o predicado. Qual é o núcleo? Compramos. O núcleo vai ser verbo de ação. Beleza? O advérbio, aqui ó, compramos. Compramos 2. Agora, o 2 tá ali, ó, junto do núcleo, a adjunta de nominal que tá junto do núcleo do objeto, ó. Né? Compramos algo. Então, o núcleo ali, ó, do predicado, o sujeito é nós, oculto, né? E o núcleo do predicado é o verbo. Coloca aqui, ó, NP, núcleo do predicado. Beleza? Gente, o adjunto adverbial, ele vem na sintaxe oriundo de quem? Do advérbio. Tá vendo? Então, o advérbio vai virar o quê? Adjunto adverbial. Então, o advérbio é na morfologia. E a adjunta adverbial é onde? Na sintaxe. Adjunto adverbial. Então, se eu falar, cheguei ontem. Ontem, na morfologia, é advérbio. E na sintaxe? É adjunta adverbial de tempo. Advérbio de tempo, adjunta adverbial de tempo. Beleza? Cheguei ontem. Tá ali o ontem. Que vai virar o que mesmo? Então, gente, fala pra mim. Ah, prof, entendi. Tá ali, vai ser o meu adjunto adverbial de tempo. Beleza? Olha que interessante. Conjunção e preposição são apenas conectivos. Tá? Na sintaxe, elas serão apenas conectivos. Então, por exemplo, a frase João e Maria chegou. Ó. João e Maria chegou é ótimo, né? Prof, pelo amor de Deus. João e Maria chegaram. João e Maria chegaram, e aí você tem o sujeito.
Quem que realizou a ação de chegar? João e Maria. Tá aqui, ó. Núcleo é substantivo, João. E o núcleo 2, Maria. Ó lá. Mas o que tá ligando estes núcleos sujeito? Tá aqui, ó. A conjunção. Então, sintaticamente, o que a conjunção é? Coloquem aí, vou apagar, escrevam conectivo. Conectivo. Ok? Conectivo. Assim como a preposição, ó. O amor de mãe habita em mim. O que habita em mim? Aqui o núcleo. O amor, que é a palavra principal, né? Você tá vendo que o de mãe tá fazendo a ponte aqui, ó? Tá ligando mãe a amor. Quem faz isso é a preposição. Quando a gente estiver falando de cada uma, eu vou dar a diferença básica entre conjunção e preposição. Hoje eu quero que você entenda que as duas fazem parte do grupo dos conectivos, beleza? E por último, a interjeição. Elas ficam à parte, tá? Elas não têm uma análise sintática, elas vão denotar sentimentos. Uau! João chegou. Então você vai colocar que são expressões denotativas. Beleza? De espanto, de surpresa, de felicidade, de êxtase, né? Uau! Olha lá, ganhei o prêmio. Aí você faz a análise das outras. Ganhei, tá ali o verbo, tá vendo? Ó? O adjunto adnominal. Prêmio, prêmio, tá ali núcleo, núcleo do objeto. Entende? Aí você, na morfologia, você classifica aqui ó, como interjeição, como verbo, artigo e substantivo. Olha que interessante. E na sintaxe? Você classifica sujeito oculto, eu, o pronome não tá lá. Ganhei, se é verbo, na sintaxe é transitividade, você ganha algo, VTD, e o prêmio objeto direto. Gente, o que você entendeu aqui, maravilhoso. Se ficou alguma dúvida, prof, eu não entendo nada de sujeito, não entendo nada de objeto, fica calmo. Porque a gente vai destrinchar todas as funções sintáticas, tá bom? Aqui é só para você fazer um panorama do que cada classe morfológica geralmente exerce como função dentro de uma estrutura oracional, dentro de um período, dentro de um texto. Beleza, meus amores? Eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo bloco. Tchau, tchau!